por exemplo, que é o nosso caso aqui de Canoas, que o nosso habeas corpus saiu em 2019, a Carol faz uso de um óleo que tem 80% do canabinoide CBD e tem 8% do canabinoide THC, que para ela foi extremamente importante, porque quando ela utilizava o óleo importado, que era o hemp oil, né, que o Estado não deu conta de custear, ela não tinha cessado as crises de epilepsia dela. E a partir do momento que ela passou a utilizar o óleo feito em casa da planta Harlitsu, que é uma genética da maconha, a maconha tem centenas de genéticas, né? Então, por isso também o médico prescritor, tu tem que procurar qual é a genética certa, né? E aí as mães se juntam muitas vezes até para se trocar mudinhas da genética específica, das genéticas com mais canabinoide CBD, né? Especial para as crianças. Os pacientes com dor precisam de uma genética com maior THC. Então, tudo isso é muito bem estudado. A gente não sai pedindo aí a legalização como se fosse algo que não fizesse efeito, né? Sim. A legalização é necessária, sim. E eu me refiro também ao uso adulto, que eu não chamo de recreativo porque ninguém chama o álcool de recreativo, né? Então, a gente tem que passar a trabalhar os temas com os nomes corretos, né? Maconha é uso adulto. Quem quer fumar maconha está fazendo uso adulto e eu entendo, inclusive, que é a liberdade da pessoa botar para o corpo dela o que ela quiser. Exatamente isso que eu queria me referir, né? Porque ela é uma coisa que foi totalmente marginalizada, né? E então o pessoal tem... existe... a cannabis tem seu uso recreativo popularizado, né? Pelo ato adulto, de fumar. Uso adulto. É do Uruguai, lá é legalizado. Exatamente. Né? Mas a gente estava falando agora, antes de começar o programa, que lá é legalizado, né? Mas esse ato recreativo popularizado de fumar a folha da maconha carrega em si muito preconceito, né? Mas tu, como advogada que trata desse tema, já sofreu preconceito ou foi taxada assim? Já. As pessoas olham e imaginam que quem está dentro dessa causa, né, faz uso adulto, né? Eu não teria problema nenhum se eu fizesse uso adulto, né? Eu não faço, mas não tenho problema nenhum também com quem faz, né? E vou continuar defendendo, porque eu entendo que o uso adulto, tá? Ele é a forma mais... menos proveitosa da planta, né? Eu acho que tu tá gastando a planta nessa forma, mas as pessoas podem fazer o que quiser, né? A planta é tão mais potente que o simples fumar, né? E aí, que tu tá perdendo propriedades ali quando tu queima e degrada os canabinoides. Um invólucro de preconceitos, inclusive um dos ministros que foi relator, né, desse processo, que a gente vai falar especificamente sobre eles depois, que é a nossa pauta aqui, ele fala sobre isso, né? Que esse invólucro de preconceito acaba impedindo que a gente se beneficie de tudo isso que a planta tem para oferecer. Isso. Que era o que a gente falava antes de começar, né? Não existe esse preconceito, esse tabu com o álcool, por exemplo. O álcool, ele é socialmente estimulado. Né? Exato. Mas é porque gera muito dinheiro, ele né? Ele patrocina jornadas esportivas. Assim como cigarro. Assim como cigarro, que agora no Uruguai, por exemplo, foi proibida a propaganda de cigarro, por exemplo. Não tem propaganda de cigarro. Eu acho ótimo. Tá? E assim como o álcool foi proibido de patrocinar jornadas esportivas, né? Cerveja, vinho. Então, não existe socialmente esse preconceito contra o álcool, que é uma droga. É que a maconha começa droga que assim, é perigosa e é legalizada. A questão da maconha, por que ela não evoluiu, né? Nos últimos 40, 60 anos? Porque a maconha traz na história dela a questão racista e elitista. A gente não consegue fugir disso, tá? As gerações passadas, elas tinham o receio, né, da concorrência do cânhamo com o algodão. Sim. Então, o algodão, os senhores feudais, né? Eles tinham aquele domínio econômico, né? Uhum. E a maconha estava na mão de quem? Dos escravos. Tu acha mesmo que em algum momento da história os escravos teriam algum suporte, né, para usar do cânhamo? Nas caravelas, o cânhamo é fibra da maconha que serve para fazer até tecidos, né? Já faz roupa com cânhamo. Faz roupas. Faz papel tapete, com cânhamo. Tudo. O cânhamo é um salvador de florestas e de solos degradados incrível. Sim. E ele cresce de forma rápida, muito mais que o pinus, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma planta que pode solucionar um problema ambiental, né? E o cânhamo, a gente tem que dizer aqui que ele tem a questão do 0,3 THC.
Tem muita gente que diz, mas dá para fazer óleo de cânhamo, que é a mesma coisa. Não. Cânhamo é uma coisa, né? Sim. A maconha medicinal é outra genética de planta. Exatamente. Então, aqui agora eu estou falando diferente. contigo do cânhamo, do plantar cânhamo para recuperar solos e meio ambiente, né? Beira de rio. O cânhamo poderia ser muito aproveitado nisso, porque ele não tem THC. As pessoas não iam sair roubando planta por aí, né, para fumar. E muita gente acha também que se fuma as folhas. Não se fuma folhas, né? Se fuma flores da maconha fêmea. Muita gente não sabe que existe maconha fêmea e maconha macho. Só quem dá flor é a fêmea. A macho só nos dá semente, né? Hoje em dia a gente já nem precisa mais macho. Me desculpa, Zeca, mas eu costumo dizer, se é macho, joga fora. Porque a gente não precisa mais. A gente pode usar clones hoje da nossa própria genética. Por exemplo, que o paciente estiver fazendo uso e plantando, ele vai tirar um clone como a gente tira de qualquer planta frutífera, né? Que tu faz a alporquia da planta e replanta ela. Mesma coisa.